Olá, você está na bênção. Hoje nós vamos falar sobre a adoração em tempos difíceis. Eu pretendo, assim, sendo usado pelo Espírito Santo do Senhor, falar, ministrar algumas devocionais a respeito desse tema. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil por causa dessa pandemia, um tempo em que estamos vendo aí muitas pessoas morrendo por causa do Covid-19, muitas pessoas internadas, muitas pessoas perdendo seus entes queridos, seus amigos, e não só a questão das perdas dos entes queridos, dos amigos, das mortes que se estão havendo, mas também a fome, o desemprego e tantas outras coisas que vai refletindo na vida do trabalhador, na vida das pessoas. E com isso eu pensei nesse tema, adoração em tempos difíceis, porque esse tema sempre esteve presente na humanidade. Desde o Gênesis a Apocalipse nós vemos aí esse tema bíblico, esse tema dentro da palavra do Senhor, através dos profetas, dos sacerdotes, dos homens de Deus, que sofreram, mas que permaneceram com a sua fé inabalável, permaneceram adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E eu quero conversar com você, ligado aí no canal Tá na Bênção, a respeito desse assunto, adoração em tempos difíceis, através de alguns personagens bíblicos. E o primeiro personagem que nós vamos trabalhar hoje é sobre o profeta Abacuque. E eu quero ler com você Abacuque, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19, que o profeta declara: assim que eu ouvi tudo isto, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé, Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Ao regente de música para os instrumentos de corda. Ao regente de música para os instrumentos de corda. Ou seja, o profeta aqui cantou uma canção assim de dramatização. Ele louvou ao Senhor, ele adorou ao Senhor em um tempo difícil. E eu posso dizer para você, querido, ligado no canal Tá na Bênção, que o tempo que Abacuque estava vivendo aqui era um tempo muito mais difícil dos quais nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque na verdade a profecia era sobre a iminente invasão do exército babilônico. E nessa invasão do exército babilônico, muitas pessoas iam morrer ao fio da espada. Suas casas seriam destruídas. Tudo seria saqueado. E aqueles que permanecessem vivos seriam exilados. Seriam levados como escravos para servir aos babilônicos, ao rei Nabucodonosor. E aí, querido, tudo isso aconteceu pela consequência do pecado. E a gente sabe que isso tem se repetido até os dias de hoje. O profeta Oséias declarou: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Deus falando através do profeta Oséias. O meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes o povo tem sido destruído por falta de conhecimento, pelas blasfêmias, pela desobediência,
pela rebeldia, e a gente sabe que nada vem por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. E o que Israel estava vivendo ali, o povo de Judá estava vivendo ali, com essa iminente invasão do exército babilônico, era justamente pela rebeldia, pelo pecado de Israel. O povo de Judá então seria levado cativo. E o profeta então, o livro que é apenas 3 capítulos, vai tratar sobre os questionamentos que o profeta faz com o Senhor. Ele não blasfema contra Deus, ele não briga com Deus, ele não discute com Deus, mas ele, pela sua intimidade que ele tinha com o Senhor, ele faz alguns questionamentos. E eu quero compartilhar esse esboço para você, desse questionamento, dentro desse livro que fala sobre a esperança que o profeta tinha da vontade do Senhor, do agir de Deus em meio ao povo. E aí, querido, o primeiro questionamento que ele faz no capítulo 1, do versículo 2 a 4, é por que a iniquidade fica sem punição? E o Senhor responde no versículo 5 a 11 do capítulo 1, dizendo que haverá castigo no tempo certo. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todas as coisas. E Deus então tem o capricho, tem o zelo de responder ao profeta que não ficará impune não. No tempo certo, aqueles que estão afligindo o povo de Israel, o povo de Judá, eles também receberiam o castigo no tempo certo. Então, querido, segundo o questionamento que o profeta faz, é como Deus usa o ímpio para castigar o justo. O capítulo 1 do versículo 12 e também o capítulo 2 do versículo 1. Depois você pode conferir, nós não estamos lendo para a gente ganhar tempo. Mas é esse questionamento que acontece no capítulo 1, no versículo 12 e no capítulo 2, versículo 1, quando ele pergunta para o Senhor, em outras palavras, como Deus usa o ímpio para castigar o justo. E Deus responde mais uma vez, do versículo 2 a 20 do capítulo 2 de Abacuque. O ímpio será castigado e a fé recompensada. É onde nós encontramos o versículo que diz que o justo viverá pela fé. E enfim, o capítulo 3, então, o profeta demonstra a sua plena confiança em Yahvé. E ele então confessa aquilo que nós acabamos de ler no capítulo 3 de Abacuque, do versículo 16 a 19. Interessante que o versículo 16 fala que ele tremeu. O profeta, ele tremeu diante da soberania do Senhor. O profeta estava fazendo vários questionamentos com o Senhor a respeito dessa invasão, a respeito desse sofrimento que o seu povo ia passar. Mas quando ele ouviu, querido, do versículo 10 ao versículo 14, falando sobre a soberania do Senhor, e aí ele fala no versículo 10, os montes te observarão e se contorcerão, torrentes de águas descerão com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas enormes. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ante o lampejo das suas flechas, que voam ao brilho intenso da tua lança reluzente. Com zelo e grande furor andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste nações pagãs. Então, o Senhor vai se apresentando agora como profeta, como Deus soberano que Ele é, como Deus do impossível, com mão forte, com poder. E aí, olha a resposta de confissão do profeta, que eu acho lindo, versículo 16. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Olha que coisa tremenda, diante de tanto questionamento, agora ele depara com a soberania do Senhor.
E ele diz que agora vai aguardar em silêncio, porque ele tremeu, ele teve temor. Peraí, eu estou questionando ao soberano, eu estou questionando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí, querido, diante de tudo que ele estava passando ali, essa adoração em tempo difícil que o profeta Abacuque estava passando, ele agora vai aguardar com temor e em silêncio. E aí é quando ele responde essa poesia linda, que não é simplesmente uma música, uma poesia, mas é a verdade em que o profeta estava firmado, era a fé que ele estava demonstrando em Yahvé, era a fé que ele estava demonstrando no Adonai, no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais. Preste atenção, ainda não tinha acontecido, mas o profeta estava sentindo que ia acontecer, que ele ia passar um momento difícil de escassez, e que ia faltar a uva, ia faltar a oliveira, ia faltar o azeite, ia faltar o gado, ia faltar as ovelhas, tudo seria devastado, tudo seria tomado deles. Eles sairiam da sua terra natal, e agora o profeta está demonstrando: Senhor, ainda que falte tudo na minha vida, ainda que eu venha viver na escassez, olha a adoração difícil, querido. Ainda que eu venha viver na escassez, eu todavia me alegrarei no Senhor. Ou seja, por toda a minha vida eu vou me alegrar no Senhor. Pode acontecer o que tiver que acontecer, pode faltar tudo, Senhor, mas eu sei que o Senhor não irá faltar na minha vida. Eu sei que o Senhor não vai me deixar, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, e eu posso me alegrar no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Olha que declaração linda. Eu exultarei, me alegrarei, me regozijarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Ele responde no versículo 19, o profeta. Ele vai dizer por que dessa confiança agora. Ele vai dizer no versículo 19 o porquê dessa fé inabalável diante da experiência que ele teve com o Senhor, diante da experiência que ele teve com Deus. Ele vai declarar: Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Então, querido, declare isso neste dia. Diante dessa pandemia, diante desse momento difícil que nós estamos passando, desses tempos difíceis que nós estamos passando, declare para o Senhor, o soberano de Israel, o Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Declare para Ele, querido, Ele é o Senhor, Ele é a minha força, Ele faz os meus pés como dos servos, faz-me caminhar em lugares altos, Ele faz eu e você, querido, passar por cima das tempestades, passar por cima dos problemas, passar por cima das dificuldades, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele não nos deixa. Então, o que nos resta, querido, é confiar no Senhor. É confiar na provisão de Deus. Confiar naquilo que o Senhor pode fazer, e não que o mundo, e não que o vírus, que o gigante da dificuldade, dos problemas tem se apresentado para nós. Nós temos visto muitos problemas se apresentarem diante de nós, muitas dificuldades que toda essa pandemia tem gerado, não só na nossa nação brasileira, mas todo o mundo. Tem mexido com a economia, tem mexido com as nossas emoções, tem mexido com tudo. Tem mexido com a educação, com a saúde. Mas, querido, foque o seu olhar no Senhor. O Senhor, no estalo de dedo, Ele pode mudar toda essa situação. O Senhor, querido, no seu agir, de uma hora para outra, Ele pode sanar esse problema. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. O Senhor, Ele pode dar sabedoria
a um cientista, a um médico, a um biólogo, ao homem, para descobrir uma vacina, para descobrir um remédio, para trazer a solução para esse problema em que nós estamos passando, para esse tempo difícil que nós estamos passando. Mas é também um momento precioso para nós agradecermos ao Senhor porque estamos de pé, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, porque o momento é difícil, mas nós podemos sentir a presença do nosso Deus na nossa vida. O momento é difícil, mas a gente tem a certeza que o Senhor não nos deixará, que o Senhor não nos abandonará. O momento é difícil, mas é o momento de nós orarmos, buscarmos mais o Senhor e agradecer a Ele por tudo que o Senhor tem feito. Declarar para o Senhor é a minha força. Ainda que eu venha viver na escassez, ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. O Senhor é o meu pastor, Ele não vai me deixar, Ele não vai me abandonar. O Senhor há de prover todas as coisas, o Senhor há de suprir as minhas necessidades, o Senhor há de me livrar do mal. Que a sua família e você seja guardado pelo Senhor. E com muita sabedoria, ligado na palavra do Senhor, você possa vencer também esse momento difícil, e passar por esse momento difícil, adorando e glorificando o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.